Hoje vamos falar sobre construtivismo e aprendizagem significativa, e começaremos com uma citação dos PCNs. Por muito tempo, a pedagogia focou o processo de ensino no professor, supondo que, como decorrência, estaria valorizando o conhecimento. O ensino, então, ganhou autonomia em relação à aprendizagem, criou seus próprios métodos e o processo de aprendizagem ficou relegado a segundo plano. Hoje sabe-se que é necessário ressignificar a unidade entre aprendizagem e ensino, uma vez que, em última instância, sem aprendizagem, o ensino não se realiza. Nosso foco hoje é sobre a aprendizagem, sobre a forma como os indivíduos aprendem. Vamos trabalhar em nosso curso com materiais concretos e outros recursos. Para que esse trabalho seja eficaz, precisamos saber um pouquinho sobre como se dá a aprendizagem para o sujeito. Há muitas teorias, mas uma que é bastante importante para a educação contemporânea é o construtivismo. Usaremos metodologias construtivistas ao longo do nosso curso, buscando sempre a aprendizagem significativa. Então vamos começar nossa disciplina aprendendo um pouquinho sobre o construtivismo e definindo de forma clara o que significa dizer aprendizagem significativa. Vamos começar com um pouco de história. Nas décadas de 60 e 70, ao redor do mundo, ocorreu o movimento da matemática moderna. Em que contexto se dá esse movimento? O contexto na época era do pós-guerra. Havia um alto desenvolvimento científico e tecnológico. Os russos haviam lançado o Sputnik, era um momento de efervescência na ciência e na tecnologia e havia necessidade de formar pessoal para essa área, para a ciência e tecnologia. E por outro lado, na escola, o que se estudava ainda era a matemática de 5 séculos antes. Por que isso? Esse era o questionamento que se levantava. Se via a necessidade de que o ensino da matemática fosse atualizado, que se ensinasse uma matemática moderna, adequada aos novos tempos e às necessidades da sociedade. Isso é o que vai dar origem ao movimento da matemática moderna. Mas qual seria essa matemática? A quem perguntar? Bom, era natural ir perguntar a quem fazia matemática na época. Dentro da comunidade científica se destacava naquele período o grupo Bourbaki, que desde a década de 20 vinha reescrevendo a matemática em busca de um todo unificado, descrito em termos de estruturas algébricas, topológicas, etc., descritas com todo o formalismo rigoroso e despidas de todo o empirismo e de todo o historicismo. Isso tudo partindo da teoria dos conjuntos. A proposta do grupo Bourbaki era reescrever as diversas matemáticas que existiam dentro da matemática como um todo unificado através das estruturas algébricas, topológicas e formalizado com todo o rigor da linguagem analítica. Mostrar que por trás de toda a matemática haviam estruturas que poderiam ser usadas para generalizações e criar uma teoria mais unificada. Dentro desse processo, se perdia muito das origens do empirismo e do historicismo, das origens daquele saber. O objetivo não era deixar claro como que aquilo foi construído, mas sim apresentar a matemática como um edifício pronto, bonito e elegante. Ao mesmo tempo, ainda falando do contexto, nas ciências humanas ocorria o movimento estruturalista. O que era o movimento estruturalista? Esse movimento propunha a redefinição de todas as ciências sociais através da ótica das estruturas. Na antropologia, houve a antropologia estrutural do Lévi-Strauss, na linguística você tem o Saussure com sua proposta também, e na psicologia também vai haver seus estruturalismos. Essas áreas do conhecimento, elas buscavam no estruturalismo também um caminho para o cientificismo. Vamos lembrar que estamos naquele momento em que a ciência deu um grande salto, a tecnologia, então tudo tem que ser científico, inclusive as ciências humanas, que já de longa data vinham buscando seu caráter científico, elas encontraram no estruturalismo um respaldo para reforçar esse status de ciência, na verdade. E o próprio trabalho do grupo Bourbaki também foi utilizado pelos estruturalistas
para amparar o trabalho que estava sendo desenvolvido. Então, como a gente pode ver, o grupo Bourbaki, esse grupo de matemáticos que estava fazendo essa reformulação, reescrevendo a matemática, eles estavam com uma moral muito alta nesse momento. É importante lembrar também que o próprio Piaget participou do movimento estruturalista. Ele tem até uma obra sobre o estruturalismo. Bom, o resumo dessa contextualização que eu estou tentando transmitir para vocês é: a filosofia dos Bourbaki estava em alta, não só na matemática, mas também nas ciências em geral. E a palavra do momento era estrutura. Então, com base nessa contextualização, eu acho que vai dar para entender um pouco melhor as principais características do movimento da matemática moderna. Bom, aqui então estão essas características. Temos o destaque para o pensamento científico e tecnológico, que era a motivação inicial. A matemática da academia foi trazida para a escola, tá? Através dessa reformulação, foi exatamente buscar lá na academia, beber na academia o conhecimento, a forma como se estava construindo a matemática, e a ideia foi trazer isso para dentro da escola. Isso ocasionou um foco nas estruturas matemáticas algébricas, topológicas, um destaque para a teoria de conjuntos, que era a base que os Bourbakis propunham que deveria ser usada para a definição de toda a matemática. Claro, uma preocupação excessiva com a formalização. E, apesar das ótimas intenções, o resultado foi esse último item, a inadequação à realidade escolar, tanto do alunato quanto do professorato, que não estavam preparados para essa nova matemática, essa nova forma de trabalhar a matemática. É importante observar que foi mais uma reforma educacional feita de cima para baixo, da academia para as escolas. As escolas não participaram das decisões do processo de construção do movimento da matemática moderna e nem mesmo elas tinham um preparo para se apropriar das propostas que a matemática moderna trazia. Uma situação prática que exemplifica a proposta da matemática moderna era o ensino das propriedades das operações aritméticas juntamente com as operações em si. Ou seja, quando a criança aprendia a somar, ainda pequenina, ela deveria ao mesmo tempo compreender que a soma dos números naturais é comutativa, associativa, possui elemento neutro e desfruta da propriedade de fechamento. As pessoas que fizeram primário no Brasil, na época se chamava primário, por volta da década de 80, passaram exatamente por esse processo e aprenderam junto com que a soma ela desfrutava dessas propriedades todas. Isso não é exatamente natural para uma criança que está acabando de aprender a somar. Bom, em virtude dos problemas resultantes da inadequação do movimento da matemática moderna, do fracasso escolar observado como frutos dessa reforma, são levantadas novamente discussões sobre o currículo e os objetivos do ensino da matemática em diversas partes do mundo. Um evento que influenciou as novas tendências curriculares mundo afora foi o NCTM de 1980, nos Estados Unidos. Esse encontro gerou um documento intitulado Agenda para a Ação. E esse documento ele trazia destaque para abordagens de ensino baseadas em resolução de problemas, para a importância de observar as questões cognitivas durante o ensino e aprendizagem, ressaltava a importância dos aspectos sociais, antropológicos e linguísticos na aprendizagem da matemática, e desse documento resultaram reformas curriculares por todo o mundo. Inclusive, a nossa reforma curricular no Brasil foi influenciada por esse documento, como nós vamos perceber observando algumas características, alguns trechos dos nossos PCNs. Aqui nós podemos observar alguns pontos de convergência entre os nossos PCNs e esse documento que a gente acabou de ver. Então, aqui você tem o direcionamento do ensino fundamental para a aquisição de competências básicas necessárias ao cidadão e não apenas voltadas para a preparação para os estudos posteriores. Já está contestando aquela filosofia da matemática moderna de preparar todas as pessoas para a ciência e tecnologia. Depois você tem a importância do desempenho de um papel ativo do aluno na construção do seu conhecimento. Aqui também a gente já pode ver o viés construtivista aparecendo.
Depois você tem a ênfase na resolução de problemas, na exploração da matemática a partir dos problemas vividos no cotidiano, a importância de trabalhar com um amplo espectro de conteúdos, incluindo já no ensino fundamental, por exemplo, elementos de estatística, probabilidade, combinatória, para atender a demanda social, que indica a necessidade de abordar esses assuntos. Estamos vendo aqui esse termo demanda social, bastante afinado com o que a gente via ali atrás no documento americano. E aqui a necessidade de levar os alunos a compreender a importância do uso da tecnologia e acompanhar sua permanente renovação. Já não é mais formar gente para a tecnologia, ou não apenas formar gente para a tecnologia, mas formar pessoas capazes de lidar com ela. Não necessariamente de se tornarem desenvolvedores de tecnologia, mas sim de lidar com os novos tempos e os novos recursos. Voltando um pouquinho aqui no documento americano, para relembrar, entre os pontos que ele trazia estava aqui o destaque para a resolução de problemas, as questões cognitivas e os aspectos sociais, antropológicos e linguísticos na aprendizagem da matemática. Vamos voltar então no documento, aqui no trecho do PCN, esse direcionamento para aquisição de competências básicas necessárias ao cidadão. Aqui você tem a questão social, a importância do desempenho de um papel ativo do aluno. Aqui você está trazendo a questão cognitiva. Aqui a ênfase na resolução de problemas. Isso também era um dos pontos que tinha lá atrás. Aqui, resolução de problemas. A importância de trabalhar com amplo espectro de conteúdo para atender a demanda social. Novamente aqui, aspectos sociais. E a necessidade de levar os alunos a usarem a tecnologia, compreenderem o uso da tecnologia e acompanhar a renovação, também é parte tanto de questões cognitivas quanto de aspectos sociais, né? Bom, isso deixa claro também que dentro dos PCNs as propostas estão permeadas de princípios construtivistas. De fato, é forte a orientação construtivista dos PCNs e na nossa disciplina nós também vamos seguir uma orientação bastante construtivista. Por isso, vamos agora ver um pouquinho mais sobre construtivismo. É importante destacar que, como toda teoria relevante nos campos da ciência, o construtivismo foi tecido a várias mãos. Tá? Dentre seus principais teóricos estão Piaget, Vygotsky e Ausubel, mas, na verdade, há vários outros e o construtivismo não se restringe só a esses nomes. Nós falaremos um pouquinho destes porque são, além de muito importantes, bastante relevantes para o nosso trabalho dentro da nossa disciplina. Sobre esses três autores, Piaget desenvolveu a teoria da epistemologia genética, da qual nós veremos algumas coisinhas. O Vygotsky se focou muito no socioconstrutivismo, e o Ausubel foi quem definiu o termo aprendizagem significativa, que nós tanto usamos. Se a gente vai falar em construtivismo, a primeira coisa importante é definir o que significa conhecimento para o construtivismo. O que é conhecimento? Dentro da teoria construtivista, o conhecimento ele é uma construção que resulta da interação entre disposições internas do sujeito e meio ambiente através das experiências. Ou seja, o conhecimento não depende só das experiências externas, das experiências vividas pelo sujeito, independendo de suas próprias possibilidades cognitivas, e nem tampouco é resultado exclusivo de suas possibilidades cognitivas. É a interação entre as disposições internas do sujeito e o meio ambiente que vai gerar o conhecimento. Outra questão importante sobre conhecimento, bastante destacada por Vygotsky, como nós veremos, é que ele é produto da interação social e da cultura. Depende fortemente da cultura e da interação social. Ele também não é um reflexo ou uma cópia da realidade pura. Isso aqui é bem importante. Por isso que, na verdade, há diversos conhecimentos. Dentro de cada cultura, de cada sociedade, você tem um corpo de conhecimentos que é mais ou menos consensual, mas, na verdade, em última instância, cada indivíduo constrói seu conhecimento e este não é uma cópia pura, um reflexo da realidade, é uma construção.
E como ele é construído, o conhecimento? Ele é construído para Piaget através daquilo que ele denominou esquema. Através dos esquemas é que o conhecimento vai ser construído segundo Piaget. Então, agora nós vamos ver um pouquinho o que são esses esquemas. O conceito de esquema. Esquemas são representações de situações ou conceitos que são construídas pelo sujeito através de suas experiências, claro, dependendo também de suas disposições internas, e que são utilizadas por ele para lidar com as vivências e as novas situações. É como se fosse o modo como o sujeito vai organizar e armazenar os seus conhecimentos, e também a forma é através dos esquemas que ele vai acessar esses conhecimentos para dar conta de lidar com as situações que aparecerem. Por exemplo, uma criança pequena que está acostumada a viver na cidade e que tem familiaridade com cachorros, mas não tem familiaridade com outros tipos de animais, pode, uma vez passando junto de uma fazenda numa estrada, ver vacas e fazer au au au, que seria o comportamento normal dela quando ela vê um cachorro. O que acontece? Ela olhou aquele animal que ela não conhecia, e o que ela conhecia de mais próximo eram os cachorros. Então, ela utilizou o esquema que ela tinha para lidar com cachorros, que era normalmente olhar e falar au au au, para interagir, para lidar, para responder àquela vivência que era a visualização daquelas vacas. Aqui está esse exemplo. Uma criança da cidade, ao ver vacas no campo, vocalizou au au au. O esquema associado ao cachorro foi o que melhor se adequou a tal vivência, dentre aqueles que ela tinha disponíveis, certo? A ideia de Piaget é exatamente que daí a criança vai aprimorando seus esquemas. Quando ela perceber que aquele animal, na verdade, não faz au au, faz mu, 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 ela começa a desenvolver um outro esquema, que é o esquema da vaca, que estaria associado à vaca, a forma como ela reagiria quando vê uma vaca. Bom, a próxima questão, então, é: como é que esses esquemas são construídos? Essa seria a próxima pergunta. Piaget tratou de tudo isso na teoria da epistemologia genética desenvolvida por ele. Vamos lembrar que a epistemologia se relaciona ao saber. Epistemologia trata de tudo aquilo que diz respeito ao conhecimento e ao saber. E genética, claro, vem de gênese. A pergunta de Piaget, o trabalho de Piaget, era exatamente sobre a gênese do conhecimento. Não a gênese do conhecimento historicamente falando, mas sim a gênese do conhecimento do ponto de vista do sujeito. Como que o sujeito aprende, adquire conhecimento? Bom, nós já vimos que essa aquisição acontece como uma interação entre as disposições internas do sujeito e as experiências dele em seu ambiente. Piaget definiu um processo denominado equilibração. Esse processo ele se caracteriza por duas etapas. Uma etapa que é a de assimilação e outra de acomodação. E esse processo de assimilar e acomodar acaba resultando na elaboração de esquemas mais desenvolvidos. Voltando lá ao exemplo dos cachorrinhos e das vaquinhas, naquele primeiro momento, a criança achou que aquela vaquinha era um cachorrinho, na verdade. Então, ela faz au-au. Mas aí ela começa a perceber as diferenças. Não, é muito grande, não faz au-au, faz mumu. E ela começa a assimilar essas diferenças, e então esse novo animal passa a ficar pouco compatível com o esquema que ela já tinha, que era o esquema do cachorro. Essa incompatibilidade vai resultar no desenvolvimento de um novo esquema que será associado às vacas. Bom, e como resultado desse processo de equilibração, ocorre o desenvolvimento de estruturas cognitivas cada vez mais complexas. Aqui vemos fortemente a influência estruturalista no pensamento do Piaget. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo corresponde ao desenvolvimento de estruturas cognitivas cada vez mais complexas. Essas estruturas não são a mesma coisa que os esquemas, tá bom? O conhecimento se organiza através dos esquemas. Esses esquemas, como nós vimos, são obtidos pelo processo da equilibração, que se constitui pela assimilação e acomodação. Ao longo desse processo, o indivíduo ele vai abstraindo estruturas, ele vai adquirindo estruturas de pensamento que vão lhe dar acesso a conhecimentos cada vez mais elaborados. Essas estruturas
elas não são o acúmulo do conhecimento, elas se traduzem melhor como as possibilidades de lidar com experiências e delas extrair conhecimento. Está dentro daquela ideia dos estruturalistas que em várias situações você tem estruturas em comum. Aqui é como se em diversos esquemas, através do contato do desenvolvimento de diversos esquemas, houvesse alguma coisa em comum nas diversas situações que vão gerar uma nova estrutura. Para dar um exemplo do que é uma estrutura, para ficar mais claro, vamos considerar a compreensão da operação de adição, da soma e das suas propriedades, tá bom? Essa operação, a adição, ela não está relacionada a uma experiência específica. A criança vai lá, pega uma pedrinha, outra pedrinha e aí vê que ficam duas pedrinhas. Depois observa aqui um balão com outro balão, resulta uma quantidade de balão que vem a ser também 2 balões. Através de uma família de experiências, a criança consegue abstrair alguma coisa daí, de forma que isso vai passar a compor uma estrutura que vai dar a possibilidade a essa criança de lidar com novas situações em que aparece o contexto aditivo, o contexto de soma. Então, a criança desenvolve uma percepção aditiva. Essa percepção acaba se tornando parte das estruturas que este sujeito dispõe para lidar com o mundo. Com base no estudo dessas estruturas e da sequência de desenvolvimento delas, Piaget propõe que o desenvolvimento cognitivo se dá em estágios. Esse é um ponto que é muito falado da teoria de Piaget. Está aqui, os estágios propostos por Piaget para o desenvolvimento. Ele propõe esses 4 estágios: o sensório-motor, no qual se dá a construção do objeto permanente, do espaço prático, da sucessão temporal e da causalidade sensório-motora elementar. O estágio pré-operacional, que é onde há o início da linguagem e da função simbólica, ou seja, começa a ver pensamento como representação. Nesse momento ainda não há conservação e reversibilidade. A gente, em algum momento, vai ver que conservação e reversibilidade é muito importante dentro da matemática, mas o próprio desenvolvimento da linguagem e da função simbólica também é. Aqui no pré-operacional começa a se desenvolver os pré-requisitos para que a criança possa depois ter um raciocínio abstrato. Depois vem o operacional concreto, que é o estágio em que a criança começa a realizar operações concretas com objetos. Nesse estágio tem a construção da ideia de número por parte da criança, mas ela ainda depende dos objetos para realizar operações. E finalmente chega ao operacional formal, que é o estágio no qual a criança consegue raciocinar com hipóteses e não só com objetos. Operações de lógica proposicional e estruturas combinatórias também surgem nesse estágio operacional formal. É bom observar que essas estruturas combinatórias elas se referem à capacidade de raciocinar de forma combinatorial. Isso quer dizer considerar múltiplas possibilidades e relacionar essas possibilidades, o que é uma habilidade essencial para todas as atividades científicas. Para o nosso curso não é importante conhecer os detalhes desses estágios. Eu coloquei aqui para vocês terem um contato, talvez vocês já tenham tido em matérias da pedagogia, mas para a gente poder ter o contato dentro do contexto do nosso curso. Mas a conclusão que a gente depreende, essa sim é fundamental a partir dessa classificação em estágios, é a seguinte: o desenvolvimento cognitivo se dá através de fases qualitativamente distintas. E por que isso é tão importante para a gente quando a gente fala em aprendizagem de matemática? Bom, para o ensino e aprendizagem de matemática, a contribuição fundamental da classificação do desenvolvimento em estágios se traduz na revelação de que há uma sequência no desenvolvimento das estruturas cognitivas. Essa sequência tem que ser respeitada durante o ensino. Para a aprendizagem de um conteúdo, é necessário que o aprendiz já tenha atingido o estágio correspondente às estruturas necessárias à assimilação do material em questão. Então, por exemplo, antes que o aluno tenha acesso a estruturas que lhe permitam operar com reversibilidade, nós não vamos conseguir desenvolver nenhum tipo de trabalho que envolva um raciocínio mais abstrato, porque o raciocínio mais abstrato, raciocínio matemático, ele depende da reversibilidade. Como se pode perceber, se depreende do trabalho de Piaget que é importante para o ensino que o professor consiga perceber com que estruturas os alunos contam no momento da aprendizagem, para que ele não tente ensinar aquilo que está fora do alcance do estudante.
E além disso, também para que ele possa planejar atividades que propiciem o desenvolvimento de estruturas mais complexas, que seria o ponto, o objetivo central do ensino da matemática. Em um último ponto que a gente vai falar sobre o trabalho de Piaget, a gente encontra a abstração reflexiva. Esse é um conceito bem pouco falado, mas é uma parte do seu trabalho que diz respeito diretamente ao pensamento matemático, por isso a gente vai tratar dele. O que é a abstração reflexiva? É o desenvolvimento de conceitos e objetos abstratos através da reflexão, com base em esquemas construídos anteriormente. Por exemplo, para compreender as propriedades matemáticas, tais como a comutatividade, você precisa, novamente, abstrair a partir de uma série de percepções e de situações que você vivenciou. A abstração reflexiva, nela se situa a origem do pensamento lógico-matemático avançado, por isso ela é importante para o contexto da nossa disciplina. Bom, eu acho que com isso nós temos um bom apanhado, que dá para formar uma noção inicial de como o trabalho de Piaget pode contribuir para a educação matemática. Então vamos passar a falar de outro construtivista bastante importante, que é o Vygotsky. O Vygotsky definiu esse conceito de zona de desenvolvimento proximal. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco melhor, em mais detalhes, o que significa isso. Outra característica da teoria de Vygotsky é se centrar muito na importância do social. O conhecimento se desenvolve para Vygotsky a partir da interação social dentro de certa cultura. O Vygotsky era russo, viveu dentro do contexto marxista e certamente isso influenciou muito nessa abordagem dele, dando tanta ênfase ao social. Para o marxismo, o sujeito é eminentemente um ser social, tá bom? E como é que se daria, então, a aquisição de novas habilidades? Na verdade, ocorreria a internalização dos processos psicológicos que foram adquiridos em contexto social. Daquilo que foi extraído da obra de Vygotsky, os principais reflexos práticos na educação formal é a valorização das atividades colaborativas e dos trabalhos em grupo. É importante frisar que a obra de Vygotsky vai muito além disso e é muito mais rica do que isso, mas essa, vamos dizer, que é o principal impacto dentro do aspecto prático da educação. O que seria a zona de desenvolvimento proximal? Bom, ela caracteriza aquilo que o aprendiz ainda não é capaz de fazer sozinho, mas aquilo a que o aprendiz já está apto a aceder através da orientação ou colaboração, seja com o professor, com o instrutor ou com um colega que tenha maior conhecimento. Essa zona contém os conhecimentos que estão potencialmente acessíveis ao aluno, mas que ainda não são parte dos conteúdos que ele já domina. É claro que daí vai seguir que é exatamente sobre a zona de desenvolvimento proximal que o professor deve buscar trabalhar. O trabalho do Vygotsky ele vai muito além disso, como eu já falei. Mas para as finalidades do nosso curso, vamos ficar com esses conceitos e vamos tratar agora de um outro construtivista que também é muito importante para nós, que é o Ausubel. Foi Ausubel quem definiu o termo aprendizagem significativa. Como a gente fala nesse termo o tempo todo na nossa disciplina, vamos ver exatamente o que significa aprendizagem significativa. Para que ocorra aprendizagem significativa, Ausubel propunha que eram necessários dois fatores. Primeiro é haver um material significativo. Já vamos ver o que é isso. E depois é a disposição do aprendiz. É necessário que o aprendiz tenha interesse e esteja disposto a aprender aquilo que queremos ensinar. Bem, o que seria o material significativo? Como Ausubel definiu material significativo? É preciso que esse material, para ser significativo, seja relacionável à estrutura de conhecimento do sujeito. Além disso, o professor deve contar com organizadores prévios, ele deve fazer um levantamento de subsunsores que permitam que o aluno assimile esse conhecimento que está sendo veiculado agora. O que são esses organizadores prévios? É exatamente aquilo que já é parte do conhecimento do aluno e que está associado àquele novo conhecimento que a gente quer ensinar. Então, ele também chama isso de subsunsores, tá? A ideia é que antes de ensinar qualquer coisa, você tem que fazer um levantamento daquilo que o aluno
já sabe e tentar articular o novo conhecimento com os saberes que o aluno já traz. Veja que isso não é a mesma coisa que observar, como eu falei antes, as estruturas das quais o aluno dispõe. Quando a gente fala em estrutura, nós falamos em habilidades cognitivas, mais do que em conhecimento em si. Será que ele já tem a habilidade de realizar operações combinatoriais? Será que ele já tem a habilidade de tratar com problemas que exijam a reversibilidade para que sejam compreendidos? Aqui não é desse tipo de habilidade que Ausubel está falando. Quando ele fala dos organizadores prévios, dos conhecimentos mesmo, dos conhecimentos em si. Em que conhecimentos que o aluno já possui nós vamos ancorar os novos conhecimentos? A quais conhecimentos anteriores, conhecimentos prévios, o novo assunto, o novo material que estamos dando vai se associar? Esses organizadores prévios, então, constituirão pontes cognitivas através das quais o aluno associará o novo conhecimento àquele que ele já possuía. Esse é o ponto fundamental de Ausubel na definição da aprendizagem significativa. Agora, então, nós já temos uma ideia do que significa aprendizagem significativa, dos conceitos principais construtivistas que a gente vai usar ao longo do nosso curso. Então, eu vou encerrar essa aula, mas eu quero colocar aqui mais uma citação do PCN, que eu acho que é importante, porque muitas vezes o construtivismo ele é confundido com a ideia de que você tem que dar um material para o aluno manipular e deixar que o aluno aprenda, construa sozinho o conhecimento. Bom, aqui vai o trecho do PCN, diz o seguinte: conceber o processo de aprendizagem como propriedade do sujeito não implica desvalorizar o papel determinante da interação com o meio social e, particularmente, com a escola. Ao contrário, situações escolares de ensino e aprendizagem são situações comunicativas, nas quais os alunos e os professores atuam como corresponsáveis, ambos com uma influência decisiva para o êxito do processo. Como nós estamos vendo, não se trata de deixar os alunos por conta própria construírem sozinhos seu conhecimento, mas sim é uma construção coletiva. Por hoje é só. Eu deixo vocês com nossas referências bibliográficas da aula de hoje. Bons estudos e até a próxima!